Fala pessoal, tudo bom? Eric falando por aqui, Sherlock Trader na área. Hoje um vídeo somente sobre os filtros que eu utilizo no Sherlock, tá? Hoje eu não vou falar do Packball, hoje vai ser com ênfase no Sherlock da Full Trader. Vou passar aqui algumas ideias de filtros, tá? Que eu utilizo. Tirem como base, né? Podem fazer testes se quiserem. Mas alguns que eu vi alguma vantagem aí para trabalhar e deixei salvo aqui no meu Sherlock, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá aos filtros, tá? Eu vou passar algumas ideias também dos bots que eu rodo aqui. Porém, vou começar pelos filtros, tá? Sherlock Filtros. Eu tenho 18 no total. Não vou passar todos porque alguns são novos, alguns não vingaram muito bem. Eu tenho de cabeça aqui os que eu utilizo atualmente, tá? Até para fazer a lista lá no canal do Telegram que eu tenho aqui. Passo a lista com pré-análise desses filtros. E depois eu faço mais um pente fino assim, olhando partida por partida. Para olhar custo do gol, essas coisas mais. Enfim, são os filtros que eu utilizo para fazer a minha pré-análise dos jogos, tá? Então vamos começar pelo under. Que é o meu queridinho, no momento o meu queridinho são os unders, tá? Os overs estão mais difíceis de tirar dinheiro. Creio que seja mais fácil precificar o mercado nos overs aí. E o under, como as odds são mais altas, né? Então às vezes o mercado... Não que ele precifique errado, né? Mas é difícil acertar mais under do que o over, né? Mas o under as odds são mais altas. Então toma bastante head, mas quando acerta um green aí, você pega a odd de 6, 7, dependendo do mercado que você entra, né? 0,5 FT, por exemplo. Que eu tô entrando bastante. Então vamos lá. Esse método under tipo 4 é o que eu estou utilizando no meu bot lá. No Marvin aqui, tá? O filtro seria esse, tá? Casa em casa, gols marcados FT média, menor ou igual a 1.3. Visitante fora, mesmo critério. Gols marcados FT menor ou igual a 1.3. Match odds casa maior ou igual a 1.51 e visitante também é maior ou igual a 1.51. Por que disso? Para procurar partidas mais equilibradas, né? Não tem uma partida um time tão favorito, então fica uma partida mais trancada no caso. E o H-Score, que é o indicador aí de poder de ataque das equipes somadas, né? Menor ou igual a 150. Então com esses critérios aqui, eu tô tendo bons resultados, tá? Em 0.5 FT no under e no 1.5 FT. Eu tava utilizando esse filtro também para 0.5 HT no under, só que eu não tava tendo bons resultados, tá? Porque as odds eram um pouquinho menores e, enfim, acabou com a relação de green red não ficou muito boa. Então eu deixei ativado só para under 0.5 FT, a 0.0 o jogo inteiro e under 1.5 FT, tá? Esse é um filtro que eu estou utilizando no meu Marvin lá no bot. Tenho também, esse filtro na verdade foi uma junção de dois filtros que eu tinha. O método 4, o tipo 4 era um filtro menor, era com menos critérios. E eu somei com o tipo 2, que é esse aqui, ó, de cima. Tá vendo aqui? As métricas do under tipo 2 são essas aqui, ó, dos gols marcados, né? Com a score 150. Não tinha as odds dos times. E aí eu juntei os dois e acabou dando bom. Pelo menos as partidas que eu estava filtrando aqui, tava dando muito bom. Tanto é que vocês conseguem ver no meu Marvin aqui. Esse método tá rodando aqui, ó. Método under, desculpa, aqui em cima. Método under tipo 4, 0.5 FT. Então roda nesse mercado e roda no mercado 1.5 FT também. O ROI do 0.5 FT, ó, tá 64%. Tá muito alto. Tudo bem que vai tomar alguns heads mais pra frente aí, mas quando pega o green, é um green muito legal. E aqui vocês podem ver aqui na edição do bot, que é exatamente o filtro que eu utilizo lá no Sherlock, tá? Mesmas condições aqui. E a única coisa que eu coloco aqui, se vocês não tem... estão fazendo filtros só pra lá, pra jogos com tendência... Desculpa, tendência não. Jogos que estão rolando ao vivo, eu rodo só pré-live. E aí eu coloco aqui nos detalhes da entrada, eu coloco tempo de jogo menor ou igual a 0. Que ele faz a entrada antes do jogo começar, tá? Acho que se não me engano uns 5 minutos antes ele já entra na partida. Não filtrei Copa nem nada, tá? Tem bots que eu rodo aqui que eu filtro partida somente de liga. Eu coloco lá a palavra Cup, né? CUP, Copa, em inglês, né, no caso. E aí eu filtro as partidas de Copa
nos métodos over no caso, e aí deixo rodando só os jogos de liga, tá? Um filtro foi esse. Vamos aos outros filtros, que eu acho interessante passar pra vocês aqui. Esse 0.5HT, esse over 0.5HT é bom, eu utilizo bastante também. Eu tenho acho que uns 3 aqui de 0.5HT. Eu tenho aqui do um parceiro nosso, do outro grupo. Eu tenho esse meu que eu fiz também, mas esse aqui não ficou legal. Vou passar somente o que eu estou achando interessante passar pra vocês, tá? Esse 0.5HT consiste em quê? Pegar os jogos com últimos 5 jogos aqui, tá? No caso, que não aparece aqui, mas você pega nos últimos 5 jogos, montando lá no Sherlock. Over 0.5HT maior ou igual a 80%. Casa em casa e visitante fora, tá? E aí você coloca também gols marcados no HT, a média maior ou igual a 1 para casa em casa. E casa em casa novamente, gols marcados no HT, o coeficiente de variação menor ou igual a 0.8, tá? Então são times mais constantes aí que costumam marcar mais gols no HT. H-score maior ou igual a 200, tá? Times com mais jogos com mais tendência de gols aí, um poder de ataque pelo menos suficiente para fazer gols aí no HT, tá bom? Então esse aqui é o filtro que eu utilizo também para over 0.5HT, esse também eu uso para me fazer as minhas pré-análises na lista do Telegram lá. Beleza, então vamos lá. Já fiz um under para vocês e um over 0.5HT. Eu uso também esse over 2 aqui, LG Score 280, tá? Esse aqui eu só uso para filtrar um pouco as partidas, mas não entro seco nele, tá? Eu faço essa pré-análise antes, ó. É a mesma base do 0.5HT lá. Ele veio casa em casa, fora e visitante fora. No 0.5HT, últimos 5 jogos também. Acima de 80% pros dois times. LG Score casa, aí eu coloquei maior ou igual a 280. E LG Score visitante maior ou igual a 280. Então pega o quê? Partidas que os times tomam bastante gols, tá? Então são partidas mais over, tá? E aí eu consigo fazer essa pré-análise com esse filtro. Mas eu não faço somente esse filtro e já entro no jogo, em qualquer jogo, né, como eu expliquei pra vocês. Eu filtro alguns jogos de Copa, por exemplo, eu não entro, só entro jogos de liga, tá? E dependendo da liga também, se é uma liga muito... que eu não conheço muitos times, eu não entro também. Então eu faço um filtro depois, após fazer o filtro, também faço mais um filtro, um pente fino aí, pra poder operar, tá? Então esse aqui, over 2, LX Score 280, também tá legal, tá bom? Pra vocês tirarem como base também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de interessante. Esse laser A1, eu não lembro se é o que eu estava usando anteriormente. Dá pra tirar uma base também boa dele. Porque é o seguinte, esse filtro laser A1, ele pega aqui, ó, casa global, a média de match odds FT. Antes eu não usava essa média de match odds, eu usava só a odd do match odds. Qual que é a grande diferença aqui? Você pegando a média, você pega times que tem uma constância de odds abaixo de 1.9 no caso. Então, se você não vai pegar um time que, por exemplo, a maioria dos casos ele está jogando com uma odd 2.2, 2.5, e na partida que você está filtrando exatamente no dia, ele está com uma odd 1.9 ou 1.8. Aí ele vai entrar no seu filtro. Só que na média ele não está com essa média baixa. Ele está com uma média mais alta de odd. Ou seja, você vai pegar uma média mais confiável, né, de times mais favoritos no caso. Então essa média match odds eu achei bem interessante de trabalhar. Eu fiz alguns testes, tinha uma boa diferença se você tirasse essa média e colocasse somente o match odds, tá? O LG Score casa menor ou igual a 200 e o LG Score visitante maior ou igual a 260. Que consiste o quê? Time visitante toma mais gols do que o time da casa, tá? Então é o laser A1. Então o visitante vai tomar mais gols, no caso aqui. E o time da casa não sofre tantos gols, tá? Laser A1. E eu costumo usar também o laser A1 com a odd ali abaixo de 20 no lay, né? Abaixo de 18 seria o ideal. Abaixo de 18 a odd. Já faço minha entrada no caso. Acima de 20 ou 18 eu não acho legal entrar. Porque a porcentagem de lucro é muito baixa. E a correlação de green red não fica interessante para trabalhar a longo prazo. Deixa eu ver aqui mais. O back empate eu até passei para vocês já no vídeo lá do backball. Mas é a mesma coisa, tá? É bem simples. Eu faço um filtro bem rápido aqui. Over 0.5HT maior ou igual a 1.6. E BTTS sim maior ou igual a 2.3. Somente isso. E aí eu faço uma outra análise depois, né? Faço um pente fino dos jogos do dia. E decido se eu vou entrar ou não na partida, tá bom?
Então acho que é isso. Galera, por enquanto, esses filtros são os que eu mais uso, tá? Então esse under aqui, esse 05HT é bom. Esse do over aqui, tá fora de ordem aqui, né? Esse do over 2 que eu passei pra vocês, LG Score 280, é bem interessante, tá? Só pra vocês terem ideia, eu fazia muitas planilhas no começo do ano aí, final do ano passado. Eu tenho as planilhas abertas aqui, ó. Eu fazia tudo com esses filtros aí, com relação de odd e tudo, tá? Eu não chutei aqui esses filtros à toa aleatórios. Eu fazia aqui, ó, H-Score 280, H-Score 300, BTTS, 05HT, uma versão que eu fiz. Esse Jaiminho foi um apelido que a gente criou do outro grupo. 05HT, enfim, fazia diversos filtros, ia planilhando todos eles. Aí tinha uma parte suja aqui de cálculos. Eu colocava todas as odds que tinham dos times e fazia os filtros aqui. Aí eu parei de planilhar esse e comecei a planilhar fiz outra planilha. Deixa eu fechar esse aqui. Puxar do monitor aqui, ó. Aí esse aqui tava mais completinho. Aí eu comecei a fazer esses filtros aqui com o LG Score 280. Inclusive esse aqui é o que eu passei pra vocês agora, o Over 2 aqui, do LG Score 280. Mas aqui tá somente só o LG Score, tá puro. Não tem nenhum outro input aqui, nenhuma outra característica do filtro, tá? Que no caso eu tô usando agora o Over 05HT, casa em casa, 80% para mais, tá? E aqui não tinha nessa época que eu tava filtrando aqui, planilhando os filtros. E aí eu planilhava tudo eles aqui, ó, e colocando todos os resultados dos times, ó. Tinha odd mínima, odd justa, o valor esperado, né? Unidades semanais. Eu fazia o filtro por semana, para fazer em blocos, para saber se ele estava sendo consistente ou não. Enfim, dá para fazer bastante coisa aqui. E aqui passava só os jogos do dia. Enfim, fazia bastante coisa também de planilha, mas eu acabei dando uma desanimada aí. Não tinha tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Enfim, galera, acho que é isso. Os filtros são esses aí que eu tô utilizando. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo Marvin, para vocês verem alguns resultados que eu tava tendo. Esse aqui, eu posso até passar para você também, o Sherlock Trader Under 3.5. Ele é um filtro que dá muito green, pega um lucro muito baixo, para vocês verem, ó, 120 greens, 7 heads, com profit loss aqui, R$32, porque eu faço com stake baixa, porém, ó, 2% apenas de ROI. Ele toma muito pouco head, porém o head come todo o lucro praticamente, tá? Esse filtro é esse aqui, ó. Ele é bem grandinho. Se vocês quiserem tirar um print aí, dá uma olhada pra vocês verem como que é. Eu não vou falar tudo ele aqui, porque dá muito trabalho falar todas as características. Mas se vocês quiserem tirar um print aí do vídeo do YouTube aí, depois se vocês quiserem fazer igual, tá? E basicamente ele entra no final do jogo, com jogos aí com 3 gols já rolando. No finalzinho dos acréscimos, vou passar a parte mais importante do filtro aqui, ó. Ele entra aqui, acréscimo, segundo tempo, maior ou igual 0, entre 0 e 8, quando o jogo tem acréscimo. Aí ele entra numa odd de 1.08 a 1.15. Então ele pega sempre odds de 1.08 a 1.15. Se tiver menor que isso, ele não entra. E aí ele faz essa entrada aqui no finalzinho do jogo, né, nos acréscimos, literalmente mesmo, nos acréscimos. E aí ele pega essa porcentagem, 8%, 10% em 2, 3 minutos, entendeu? Ele fica muito pouco exposto. Porém tem jogos que ele entra e toma um gol ainda, toma o quarto gol. Aí a head full, né, toma um head 100% da stake aí no caso. Mas como eu falei, ele toma muito pouco head, tá? Ele toma pouco head, ó, 120 greens e 7 heads. Tá? Se quiserem anotar esse para fazer testes, fiquem à vontade também. E aí é aqueles unders que eu falei para vocês, ó. O under tipo 4, que eu juntei os dois métodos de under que eu tinha, 14 greens e 55 heads. Só que as odds são altas, tá? Pega odd 7, odd 8, odd 9. Pega odd alta aí, então dá um bom green aí. O under 1.5 FT também tava bom. Tava com 15% de ROI. 32 greens, 35 heads, quase ali meio a meio. Deixa eu ver o que mais que eu tava fazendo. O under 05 FT é o mesmo esse aqui do under tipo 4, 05 FT. Porém esse tem fechamento, tá? Esse aqui sai aos 80 minutos. Porque eu tava levando muito gol no finalzinho das partidas. Então eu tava deixando muito lucro na mesa aí. E aí eu comecei a testar, na verdade, esse filtro aí, esse bot, né? Ele é igualzinho ao outro. Ele faz o filtro aqui do Sherlock, basicamente igualzinho ao under tipo 4 lá que eu passei pra vocês. É o filtro do Sherlock com comportamento. Então ele entra aqui no jogo pré-live, né? Tempo de jogo menor ou igual a 0. E aí ele faz a saída aqui, ó. Maior ou igual a 80 minutos. Então passou dos 80 minutos, ele faz a saída. E aí me livrei de alguns reds aí
no finalzinho da partida com esse filtro, com esse bot aí, tá? Mas eu tava testando pra ver se valia a pena a relação de green red. O ROI tá 135%, mas foram poucas entradas, foram apenas 9 por enquanto, tá? E é isso, galera. O vídeo vai estar dando já quantos minutos aqui? 16 minutos. Acho que tá bom pra ter uma ideia, uma base boa pra vocês aí, pra quem ainda tá começando ou quer ter outras ideias, né, de filtros. Acho que dá pra ter uma boa ideia por aí. Eu tenho aqui o grupo do Telegram, como eu falei pra vocês. Se quiserem fazer parte lá, só clicar, tem o link aqui abaixo do vídeo. Eu passo algumas pré-análises lá dos jogos, né, dos jogos do dia. Dias que não tem muitos jogos interessantes, eu acabo não passando nada pra não ficar muito ruim de trabalhar. E eu tenho esse canal do Telegram, tenho o Instagram também do Sherlock Trader. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra me fazer, pode mandar mensagem lá no direct do Instagram que eu respondo pra vocês, beleza? E é isso, pessoal. Uma boa noite aí, bom descanso a todos. Espero que tenha auxiliado alguma coisa em vocês aí, tá bom? Forte abraço, até a próxima.